Olá, seja bem-vindo à Bíblia Terapia. Eu sou Samuel Rocha e neste vídeo vamos ler Isaías capítulo 19. Então, leia comigo. Bíblia Terapia, o canal da Bíblia narrado por Samuel Rocha. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médiuns e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do rio vão secar-se. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secarem-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água se desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoa não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que lhe mostrem, se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos e os líderes de Zoan e os Mênfis são enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentre deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres. Tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos exércitos contra eles. Naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naqueles dias eles saberão quem é o Senhor. A Ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal, farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, Ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e Ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Assíria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Assíria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Bíblia Terapia, o canal da Bíblia narrado por Samuel Rocha. Vem cá, responde para mim. Você já leu a Bíblia inteira? Você sabia que a Bíblia é o manual do cristão? Só lendo a Bíblia você vai se livrar de heresias, de doutrina de homens, de religiosidade, de fanatismo.
e de tantas confusões e alienações que os homens transformaram o Evangelho de Jesus, que é simples. Então, se você ainda não leu a Bíblia inteira, essa é a oportunidade de você ler a Bíblia em 300 dias, de forma prática, fácil e divertida. Ah, Samuel, mas eu não consigo ler porque eu não tenho disciplina, não tenho tempo. Não, esqueça isso. Você vai ler a Bíblia em 300 dias porque nós vamos te ajudar e vai ser de forma prática, fácil e divertida. Então, entre agora no link que está aqui na descrição ou no QR Code da tela para você saber mais informações.